Glória a Deus, salve todos os irmãos em Cristo com a paz do Senhor. Seja muito bem-vindo aquele que vem aprender para edificação, para entendimento da palavra. Estamos aqui com o pastor Alan novamente, para dar sequência no ensino, no número da besta e a revelação desse mistério. Foi um ensino muito enriquecedor primeiro, falamos sobre muitos temas, né? Mas ainda tem muita coisa para falar e a gente quer aproveitar essa segunda parte para tirar mais dúvidas, para aprender mais. Então, pastor Alan, eu já gostaria de agradecer novamente pela participação, Deus te abençoe. E pode falar. Amém. Eu agradeço a Deus também por essa rica oportunidade, por essa ocasião da gente estar junto e esclarecer esse assunto. A graça de Deus. E já queria seguir as perguntas. Essa besta que emerge da terra e a do mar, o senhor falou que elas são diferentes. Uma é ideológica, vamos dizer assim, e a outra já vai se manifestando mais na natureza do homem, na terra, na carne, né? Então, a minha pergunta talvez já tenha sido esclarecida, mas se o senhor quiser acrescentar alguma coisa nesse sentido, era se elas são as mesmas, se a gente pode dizer, vamos dizer assim, essas bestas, elas são a mesma no final das contas, ou existem várias bestas? Então, a gente chegou a falar que a besta é a formação do coletivo, né, de homens tomados por demônios, né, que negam a verdade de Cristo. A besta, na verdade, é uma expressão do corpo do anticristo, porque o anticristo nós não podemos entender ele só no singular. Embora haja um que vai se manifestar em carne como homem, né, ele já tem operado desde a época dos apóstolos, desde após a vinda do Senhor, desde a vinda do Senhor. Talvez o primeiro anticristo que a gente tem de exemplo é Judas Iscariotes, porque diz que no momento de mais intimidade com Jesus Cristo, Filho de Deus, ele molhou um bocado no prato do Senhor e comeu, e assim que ele comeu o sentimento de traição, Satanás entrou no coração dele. Diz a palavra literalmente que Satanás entrou no seu coração. Isso não diz respeito a uma possessão, como quando você vê o gadareno ou os lunáticos, né? Mas diz respeito a uma fundição de uma natureza satânica com uma natureza humana. Como quando você tem os artelhos, os dedos dos pés da última estátua de Daniel, que tem mistura de barro e de ferro. Ferro representa o espiritual demoníaco, né, os anjos caídos, e barro o homem. Só que eles não dão liga perfeita, porque são duas naturezas distintas, por enquanto. Mas a última besta na terra vem para fazer com que haja uma liga. Quando fala que ela comunica fôlego à imagem, significa que uma imagem que está formada no homem ganha vida, ganha fôlego. Ah, mas o que tem a ver o homem com a besta? O homem corrompido com a besta, como nós lemos, Apocalipse 16, 10, vai dizer da praga derramada no trono da besta. Então, se a praga foi derramada no trono da besta, os homens que mordiam a língua de boi e saía tumores neles, é porque o trono da besta estava dentro do homem corrompido. Então, o homem rejeitando a Cristo passa de ser a besta. Mas vamos ver essa rejeição e a formação do sentimento do anticristo, a relação. Eu quero convidar só para fazer uma leitura na primeira carta de João, no capítulo 2, versículo 18. 1 João, capítulo 2, versículo 18. Que o Senhor, pelo seu Espírito, nos dê, no nome de Jesus, o entendimento desse versículo agora. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 18, diz assim: Filhos, já é a última hora. E como vistes que vem o anticristo singular, anticristo no singular, também agora muitos anticristos têm surgido, plural, anticristos, plural. Pelo que conhecemos que é a última hora, eles saíram do nosso meio,
entretanto, não eram dos nossos, porque se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que se ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Agora no versículo 23, versículo 22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai, e aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Louvado seja o nome de Deus. Então aqui está falando que os anticristos, eles têm uma característica, o nascimento. O nascimento deles é ter conhecido a verdade e ter rejeitado a verdade. Desde os mais íntimos da igreja, cristãos que deixaram de ser cristãos. Por isso é muito difícil um cristão. Tem cristãos que se desviaram da igreja, mas temem o nome de Jesus. Estão nos vícios, estão nas ruas, estão distantes, mas temem a Deus. Mas aquele que conheceu Jesus Cristo, aquele que pertenceu à igreja e que, mesmo se justificando por falhas, se afasta e passa a aborrecer a Deus e a Jesus Cristo, ele já é uma imagem da besta. Ele já caiu da graça, ele já não tem salvação. Ele é um homem da perdição. E esses aos milhares juntam o corpo do anticristo. E o corpo do anticristo é o corpo da besta. Mas é só quem saiu da igreja? Não. É aqueles que ouviram o evangelho e rejeitaram. Então, onde se pregou o evangelho e houve uma rejeição em massa, vem um espírito de engano e forma um corpo bestial ali. Então, esses juntos é o corpo da besta, né? E o corpo da besta, ela primeiro começa pelos sentimentos. Então respondemos a primeira besta, a mesma que a segunda besta. Pelos sentimentos, pelos costumes, pelas ideologias, pela corrupção do homem, pelas águas. Ela emerge da. O que é emergir? É aparecer no meio das águas. Ela aparece no meio das nações. Ela aparece um povo único, como se fosse uma única cidade. Aparecem muitos homens e mulheres no mundo inteiro como se tivessem o mesmo coração, o mesmo sentimento. Emerge das nações, emerge do meio dos sistemas do mundo. Essa é a besta que surge da água. E a que sai da terra? Na verdade, não são bestas separadas. A primeira besta e a segunda besta. A segunda besta é uma etapa adiante da primeira besta, que vai usar o poder dessa primeira besta nos sentimentos, nas crenças, nas religiões, para operar na matéria. E Deus, no final dos tempos, dá a matéria, dá o físico, dá a carne para Satanás operar. Os demônios sofrem, se materializam no mundo e podem operar naturalmente, como uma natureza visível, palpável, inclusive dominar matéria, inclusive fazer sinais no céu, na terra, matar pessoas fora de Deus. A besta vai ter esse poder, porque foi dada pelo homem. O homem entrega aquilo que Deus deu para o homem, Deus entrega para o maligno, para o dragão, no final dos tempos. Meu Deus, é como a gente vai ter a palavra em Apocalipse, que não se arrependem, né? Não se arrependem que não formando esse corpo da besta. Sim. Eu não quero ser muito repetitivo, mas eu tinha colocado uma pergunta assim: como é formada a imagem da besta no homem, né? Quer adicionar algo nesse sentido para a gente olhar e fugir da aparência do mal? Sim, vamos ao versículo chave para isso, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Segunda carta à igreja de Tessalônica, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Vamos ler a partir do versículo 3, tá bom? O apóstolo Paulo orientando a igreja de Tessalônica, né? Ele diz assim aos cristãos de Tessalônica: ninguém de modo nenhum vos engane, porque isso não acontecerá. O que não acontecerá? A vinda do Senhor Jesus, a volta de Jesus agora. Ele está falando sobre esse assunto. Quem quiser depois pode ler os versículos anteriores. Isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Então primeiro vem uma frieza,
um abandono da fé, um abandono do temor a Deus. Mas que apostasia é essa se sempre teve? É uma apostasia generalizada. A humanidade se esfria, abandona. Então é um projeto satânico que as instituições religiosas corrompidas venham a ter os seus escândalos manifestos, para que a sociedade deixe de acreditar na igreja desmoralizada e coloque tudo no mesmo saco, como se todo cristão fosse corrompido, para desacreditar a igreja e assim ampliar a apostasia, para secar os corações, a fé dos corações, e depois ele vir e dominar. Então é uma estratégia satânica, é isso, né? Os escândalos, a expressão dos escândalos. Sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. O homem da iniquidade é o modelo de homem, embora seja uma cabeça, é um modelo. O filho da perdição, o qual se levanta contra tudo que se chama Deus e é objeto de culto, a ponto de se assentar no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então é isso que ele vai tentar, tá? O homem da iniquidade, filho da perdição, não é um tipo de homem, tá? Não vos recordais que eu costumava dizer isso estando convosco, e agora sabemos que o detém para que seja revelado somente em ocasião própria. Está falando do Espírito Santo. Olha no versículo 9 agora. Ora, o aparecimento do iníquo será segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Então, olha o porquê. Por que forma o corpo da besta? Porque o homem no coletivo disse para Deus: rejeitamos o teu filho, rejeitamos essa mensagem, não queremos o nome dele nos nossos tribunais, não queremos que os nossos filhos aprendam sobre ele nas nossas escolas. Parece que está distante isso? Olha as secretarias de ensino, olha as federais hoje em dia. Isso não está no Brasil, isso está no mundo inteiro. Não queremos esse nome, não queremos esse Jesus expresso. Então, não põe a camiseta de versículo na rua, porque você ofende a liberdade de crença dos demais. Então, isso é uma estratégia demoníaca nas autoridades mundiais. E a sociedade acabando também tomada pelo maligno nisso. Tenta fazer um culto em algum condomínio hoje a Deus, a Jesus Cristo. Você também é parado. Fala para o professor dar glória a Deus por um livramento ou por uma bênção que recebe um aluno. Ele pode ser disciplinado. Então, é disso que nós estamos já falando. Mas olha só: como não acolheram o amor da verdade para serem salvos, ele virá com toda sorte de engano e de injustiça aos que perecem. Versículo 11. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para dar crédito à mentira. Então o que Deus faz? Quem faz a gente perceber o que é certo e errado? De onde vem todo o senso de justiça? De Deus. Quem faz que o nosso coração não fique escuro, dissolvido em ódio, rancor, mas que ame? Deus. Mesmo quem não acredita em Deus e ama o seu filho, essa bênção de amar vem justamente daquele em quem ele não acredita. Mas chega uma hora que, por blasfemar, por se voltar contra, por rejeitar, Deus envia a operação do erro para dar crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quando não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, se deleitaram com a injustiça. Então Deus entrega, como vocês rejeitaram a mentira, como vocês participaram e negaram, agora vocês participam somente do engano. Eu entrego o coração de vocês ao engano. Eu entrego o coração de vocês a serem enganados. Façam como quiser, acreditem no que quiser. Eu sou meu falso. E para Deus fazer isso, basta ele se afastar. Porque se ele se afastar do homem, o homem abraça e se agarra a tudo que é maligno e corruptível. Amém. Glória a Deus. Me lembrou algo que eu vi recentemente.
filha do Billy Graham foi questionada quando aconteceu o atentado das Torres Gêmeas, né? Perguntaram onde estava Deus. E na época ela respondeu: vocês tiraram Deus das suas vidas, da sua escola, da sua família, do seu trabalho, e agora querem reivindicar a proteção dele. Então, o homem que abandona Deus, né? E depois vem com uma argumentação enganosa, né? Como, cadê Deus que não está resolvendo todos os nossos problemas, mas antes foi o homem que rejeitou, né? E antes sobre isso, uma coisa que o senhor falou também, fica muito percebido. Se atrela muito esse governo do anticristo a uma união mundial, né? Então, como foi dito que é como se brotasse em toda a carne, em todos os países, em todas as culturas, algo em comum, né? Por isso que se atrela muito a um governo mundial, né? Uma unificação também, para esse governo do mal, né? Verdade. Apocalipse 13:11 fala que a segunda besta parece um cordeiro e faz com que adorem a primeira besta. Leia esse versículo hoje, né? Me preparando aqui para esse projeto, direto ao ponto, desvendando mistérios na palavra. Quando eu li esse versículo, me trouxe a lembrança de Cristo, né? Porque Cristo é o cordeiro verdadeiro, né? Fala que a segunda besta parece um cordeiro. E agora a gente falou dessa grande relação do anticristo com a besta. Então a gente pode afirmar que a segunda besta ela é o anticristo. Por isso que a palavra fala que parece um cordeiro, que ele tenta imitar Cristo de alguma forma. Sim, parece um cordeiro pela mansidão e pelos valores. Quantos líderes mundiais, quantos artistas, quantos músicos, quantos atores, quantos esportistas nós conhecemos hoje, ou líderes religiosos, que falam de paz, de amor, mas cometem pedofilia, são a favor da destruição da família, né? Abusam de crianças, de inocentes. Então, fala como cordeiro, né? Ou melhor, parece um cordeiro, mas fala como um dragão, né? O versículo 11 fala que ele fala como um dragão, porque vem com uma mansidão, vem com uma ideia de paz, de segurança, vem com uma ideia de todos terem os valores iguais, todos serem iguais, todos terem a liberdade, mas na verdade o que está sendo dito e pregado por trás é antijustiça, é injustiça, é ódio, é destruição. Quando jogam negros contra brancos, brancos contra negros, essas políticas sociais, quando jogam raças contra outras raças, quando dizem que joga gênero, mulher contra homens, homem contra mulheres, quando querem dissolver a instituição do casamento, quando fazem todas essas coisas, eles não fazem, vamos dizer assim, com uma carranca ou com cara de quem está bravo. Não, eles fazem com um argumento de paz. Os juízes sentam nos seus tribunais e com suas togas, eles falam com mansidão. Isso, demonstrando justiça. Mas o que está por trás são antivalores. É uma depreciação de tudo que remete a Deus e as suas virtudes. Glória a Deus. E a gente vê isso tão nítido hoje em dia, né? Essas manifestações do anticristo da besta estão muito nítidas. Me deu, confesso, uma esperança quando, como falou na primeira parte, que quando Satanás pensou que havia vencido a Cristo, né? Na verdade, ali que o Senhor o feriu, né, pelo seu ato altruísta de amor, e a igreja começou a se fortalecer, se foi criada, né? Se expandiu, e a graça de Deus foi alcançando milhares, milhões. Então, isso que nos dá esperança também, né? Mesmo parecendo, porque parece que a gente está perdendo, parece que a igreja está perdendo. Você olha o mundo, né? Os valores, a moral, parece que a humanidade está sendo vencida por Satanás. Mas ainda tem essa porção linda, esse remanescente do Senhor, onde Ele vai manifestar a sua glória de uma maneira extraordinária. Uma pergunta que talvez seja difícil responder de forma objetiva, porque são várias questões que envolvem, né? Uma manifestação de várias características, mas a gente conseguiria responder assim: o que
é a marca? O que efetivamente é a marca? Ou não dá para dizer de uma maneira muito objetiva, porque envolve muitas coisas? Porque uma imagem, fazendo uma comparativa, quando fala da imagem de Cristo, nós falamos de todas as perfeições, das virtudes, né? Então talvez eu penso que a marca, essa imagem da besta, ela também não seja uma coisa só, mas um conjunto de características negativas e contrárias a Deus. A gente tem que pensar no efeito da marca, né? A marca representa, né? A marca diz respeito àquele que é marcado, né? Então é melhor a gente falar assim: o que marca o homem na sua mão direita e na sua fronte, que faz com que Deus o rejeite para sempre e que ele compõe um corpo a favor da besta? O que marcaria o homem? Claro que não pode ser só uma marca na mão, porque se alguém marcasse a mão de alguém físico, é só cortar a mão e vai para o céu. Então, é melhor entrar no céu com uma mão só, com as duas marcadas. É claro que tem a ver com o ganho do coração, o ganho da alma do homem corrompido. Então, o homem vai ser marcado porque ele quer, porque ele vai ser pressionado. Como hoje em nações islâmicas majoritárias, em muitos lugares, se você não se converte à religião deles, você tem que ser escravizado ou você tem que ser morto. Assim vai acontecer na besta, no corpo formado da besta. Quem não aceitar não come, quem não aceitar não bebe, quem não aceitar não vive. Essa é a ideia. A imposição vai ser muito forte. A igreja vai ser perseguida. Alguns teólogos positivistas, ou positivismo que vem um pouco mais de um século, acreditando numa paz na terra, num reino. Isso não existe, isso não é verdade, tá? Eu gostaria de estar errado, mas segundo o que o Senhor tem revelado, segundo a sua santa palavra, não é assim que vai funcionar. E, em virtude disso, a igreja vai sofrer perseguições, mas Jesus Cristo sempre vai estar com a gente. Jesus Cristo diz em Apocalipse: o que tiver sujo, suje-se mais, e o que tiver limpo, limpe-se mais. Então o Senhor sempre vai estar com a sua igreja. O cristão não pode ter uma timidez, os tímidos não herdarão o reino dos céus. Não é timidez de caráter, quem não gosta de falar em público, quem não gosta de esse tipo de timidez, é uma timidez de fé. É um sentimento que retrocede diante das oposições. Se você não é aceito, se você vai deixar de comer, se você vai perder um emprego, você vai retroceder. Eu quero te dizer que você vai ser marcado pela bênção e você vai perder sua salvação. Mas se você for firme e fiel até a morte, a coroa está separada para você naquele grande dia em Jesus Cristo. Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. E Deus é fiel para dar força para o povo eleito resistir o que tiver que resistir naquele tempo. Mas o Senhor também irá limpar, pisar as uvas no lagar e fazer sair um puro vinho nestes dias. Louvado seja o nome dele. Glória a Deus. E a gente não pode ter uma interpretação reducionista, né? Que ele fala que ele vai tentar comprar os escolhidos, porque às vezes é essa questão da aceitação social, né? Não é só o dinheiro, porque ficaria muito evidente às vezes para muitas pessoas, mas é esse convencimento, né, da injustiça e tomar parte com aquilo que o marido tem operado, né? Sim. O senhor vai fazer uma pergunta, então? Eu queria perguntar se em relação a essa identidade, essa marca, com que a gente já vem vendo hoje, né, parece uma crescente. Antes era muito menos aceitável você ver um casal de 2 homens, um casal de 2 mulheres, ou alguma pessoa transgênero, e hoje já é algo bem mais aceitável, e agora as pessoas repudiam quem rejeita esse tipo de coisa, né? E se isso vai uma crescente até nos finais do tempo, onde as pessoas vão ser mortas por rejeitarem esse tipo de coisa. O que acontece, deixando claro uma coisa, nós cristãos, nós entendemos que todo costume da carne fora da palavra é pecado, né? E o homossexualismo pela Bíblia é pecado. Isso não significa prática homossexual,
Isso não significa que nós não amamos os homossexuais, como nós amamos os embriagados, como nós amamos aquele ou aquela que está em prostituição. Mas, como igreja, nós separamos o amor por aquilo que tem esperança de se voltar para Cristo e ter um projeto de Deus manifesto na vida dele e dela, daquilo que é pecado. Então aborrecemos o pecado desde os cristãos, aborrecemos a mentira que se manifesta no nosso meio, aborrecemos as maldades, aborrecemos tudo. Então, nesse sentido, é isso. Agora, sim, e esse exemplo que você citou é um entre centenas de situações que acontecem em que há um sentimento oculto no mundo que está angariando os corações, como se fosse uma cabeça, como se fosse um grande homem convencedor, para juntar todos num sentimento contra Deus e contra Cristo. Ideologias como de política, onde que Deus não pode existir, a supremacia do Estado, as orgias, as prostituições, o homem poder tirar a própria vida, eutanásias e coisas desse tipo. Tudo isso são sentimentos e políticas que buscam um propósito. Busca corromper os fundamentos dos valores dos corações dos homens, para que, corrompendo, eles se afastem mais de Deus, e se afastando não tenham proteção, e assim sejam invadidos e dominados de uma vez só. É uma crescente, isso não vai parar, isso não vai retroceder. Algumas nações vão resistir um pouco mais, outras já se entregaram mais, mas é uma crescente, isso não vai parar. E nós cristãos temos que nos posicionar, inclusive contra a própria cristandade corrompida. Nós não podemos dizer que um evangelho que pratica maldades e malícias, ele tem a mesma fé que a gente ou tem comunhão conosco. De que Jesus quer que a igreja fale? Senhor, eu não tenho parte com isso. Eu não como desta mesma mesa. Mas nós devemos nos assentar com os pecadores. Sim, nós devemos pregar aos pecadores, assentar, chorar, ter misericórdia com aqueles que não conhecem a fé. Mas os que conhecem, querem corrompê-la por dentro, nós devemos aborrecer e nem sequer apertar a mão para falar para Jesus que não temos parte com isso. Glória a Deus. Gostaria de fazer uma última pergunta. Vamos adiantar no tempo, mas falta só uma das que eu tinha escrito. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre, quando fala em Apocalipse 13, 18, o primeiro versículo lido. O que significa o termo calcular no da besta? Quando a palavra fala, aqui está a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta. Como que a gente calcula o número da besta? Tendo entendimento. Esse entendimento não é entendimento natural, esse entendimento é entendimento dado por Deus, né? Então o Espírito Santo, ele abre esse entendimento. Como eu disse, temos que levar em conta o número de homem. Esse calcular não é como uma calculadora, é como um entendimento dado por Deus. Ou seja, conclua, entende? Olha, calcula, conclua, no sentido de concluir. Conclua o que é o número da besta, porque é o número de homem. Esse calcular é no sentido de concluir através das revelações dos princípios de Deus. Não tem como perceber o número da besta sem entender o corpo de Cristo. Não tem como entender o que é o anticristo sem entender o que é Cristo e o seu corpo, que é a sua igreja. Então, para ter a revelação do anticristo, tem que pertencer a Cristo. Para saber o que é trevas, você tem que ter a manifestação da luz. Glória a Deus, no sentido de ver o resultado, calcular de ver o resultado, glória a Deus. E a gente de fato só pode entender os mistérios de Deus estando em Deus, né? O Espírito Santo que glória a Deus. Eu quero agradecer mais uma vez, pastor Alain, pela disposição, por tudo que o Senhor te usou para esclarecer essa noite, né? Deus continue abençoando a sua vida, te usando.
E em nome de Jesus teremos outras oportunidades, falaremos sobre esse e outros temas. Quero agradecer a todos que participaram, todos que irão ver. Jesus nos abençoe e nos conduza sempre à sua santa vontade. Amém? Amém. Eu agradeço a Deus também pela oportunidade, o presbítero Richard propiciou aqui nesse trabalho. Louvo a Deus pela vida de cada irmão presente, por aqueles que vão assistir esse vídeo, e dizer que nós somos filhos da esperança. Seja qual for a situação, os cristãos estão firmes, estão felizes com Deus. Isso ninguém nem nada vai poder roubar a gente está feliz com Cristo, com a sua beleza, com as suas características. E não devemos nos corromper, não devemos ser fiadores de sistemas, devemos seguir o Senhor, os valores dele, retamente, ter misericórdia dos pecadores, de quais seja o cativeiro que esteja, ter misericórdia, se chegar a pregar, só não aceitar como comum aquilo que Deus diz que não é comum. Quem faz essa separação é Ele. Não sejamos juízes, não sejamos pensadores, não sejamos filósofos cristãos. Sejamos servos e servas de Deus, submetidos ao que Ele diz que é certo e ao que Ele diz que é errado. E a sabedoria se abre, o entendimento vem, a igreja se fortalece e se separa do outro, pela graça de Cristo. Amém.